O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti, e digo essas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade, a tua palavra é verdade. Como tu me enviastes ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar, uma boa noite, sejam muito bem-vindos, bem-vindas à casa de Deus, que eu já vou chegando e já vou me achando dono. Ainda mais porque nós é chegado, nós é vizinho, nós é amigo. Padre bom esse aí. Qual é hoje a sua maior preocupação? Qual é hoje a sua maior preocupação? Corresponder às barraquinhas, porque você tem compromisso com elas, pagar as contas, se livrar das enfermidades, botar juízo na cabeça de uns parentes. Qual é a sua maior preocupação hoje? Essa preocupação está relacionada às coisas do mundo, em todos os seus aspectos, ou estão relacionadas à sua salvação? Sua maior preocupação está relacionada às coisas do mundo ou às coisas de Deus? Barraquinha não é das coisas de Deus, é das coisas da igreja no meio do mundo. A gente precisa vender para arrecadar, pagar as contas que são altas. Então não vem aí. Não. No Evangelho, Jesus pede ao Pai por nós. E o texto nos é apresentado para que lembremos que não somos do mundo, mas que somos de Deus. Se você se preocupa bem mais com as coisas do mundo do que com a sua salvação, não é praga de padre, mas vai dar tudo errado. Se você se preocupa com as coisas do mundo mais do que com a sua salvação, vai dar tudo errado. Então, inverte. Procura cuidar da sua salvação em primeiro lugar, para que, cuidando da sua salvação, você saiba em Deus cuidar das coisas do mundo. Porque sem Deus
É a desgraceira só. Nosso padroeiro nos convida a isso, porque ele tinha em seu interior a luz de Deus. Quem é a luz de Deus? É o próprio Deus. É o próprio Deus uno e trino, em cada momento específico. Ele se consagra a Deus, ele vê o sofrimento do outro lado do mundo, ele vai para lá, ele volta, gera briga lá, é de Pádua, de Lisboa, porque ele vai cada vez mais testemunhando Deus àquele povo. Aí tanto, hoje eu estudei a historinha dele lá, aí tanto que ele é um dos proclamados santos mais rápidos da igreja, por causa da vivência dele. Nós também deveríamos ser proclamados santos, na rapidez de Santo Antônio, fazendo então com que a nossa vivência seja testemunho para os outros. Lembrando que somos de Deus, que temos Deus em nós, a luz de Deus. Não é à toa que depois desse período de sofrimento que ainda estamos passando, que foi e que é a pandemia, a festa de Santo Antônio, que se inicia com a festa da visitação de Nossa Senhora. São 13 dias até a véspera. Então começa com a visitação. Santo Antônio termina no mês dedicado a Nossa Senhora. Começa no término do mês dedicado à Virgem, quando ela visita. E hoje as leituras também nos convidam a esta mesma visitação, no intuito de cuidarmos uns dos outros. No Evangelho, Deus convida Deus a cuidar de nós. Pai Santo, Cristo faz essa oração por nós, por todos nós. E a gente fica se preocupando com as coisas do mundo. Nós já somos consagrados a Ele. Então não devemos nos preocupar. São Paulo também fala: sempre cuidei de vós, agora cuidai vós mesmos uns dos outros. Por isso é que a gente não deve pensar que vamos abandonar as nossas preocupações conosco, com aqueles que nos cercam. Vamos continuar nos preocupando. Paulo convidou o povo e nos convida também. Só que essa é uma preocupação segunda. Porque a primeira é a salvação, e a nossa, porque ninguém pode dar daquilo que não tem. Se eu não procuro me salvar, como é que eu vou ajudar os outros a encontrar a salvação, o juízo, a saúde, as soluções, o pagamento, se eu não estou olhando para a minha vida? Não é para as minhas preocupações, mas para a minha vida. Padre, mas como que eu vou fazer isso? Qual foi a última vez que você descansou a cabeça? Falo tanto isso. Descansar a cabeça não é simplesmente relaxar. Não, descansar a cabeça é renovar o pensamento, a esperança, o ânimo. Jesus está ali se despedindo, ele vai vivenciar todo o mistério, paixão, morte e ressurreição. Depois vai passar um tempo conosco, 40 dias. Depois ele vai para junto de Deus e de lá vai mandar para nós o Espírito Santo. Para que também nós tenhamos cada vez mais renovado em nosso interior a mesma luz, que é o mesmo Cristo, através do Espírito que nos santifica. O Pai, o Filho, do amor entre o Pai e o Filho vem o Espírito. Então, cada vez que Jesus conversa com o Pai, está ali no meio deles o Espírito, santificando tudo aquilo.
Não eles, porque eles já são santos, santificando a nós. Imagina a bagunça que deve ser desse negócio assim lá em cima, é fogo para todo lado, tem anjo gritando santo, santo para um lado, para o outro. Deve ser um pagode de primeira. Uma alegria, porque fala as leituras disso, vivenciai a alegria. Então, deve ser um pagode, uma alegria. E no meio disso tudo tem Nossa Senhora ali no cantinho, porque se escapar alguma coisa, ela entra no meio e fala, pera aí, tem que salvar. Ela grita de lá. Aí vai descendo as graças e bênçãos. Quando você fala assim, eu estou tão cansado, parece que as pernas vai estar bambeando. Não é o cansaço físico, não, são as graças entrando em você. Mas o problema é que você é besta, burro, fica só olhando as dificuldades, não vê as graças, não desfruta das graças. Vê a graça como um quê? Um cansaço. Um cansaço. Não, deixa de ser besta, é a graça. Porque quando a gente mais precisa, Deus já deu as graças bem antes para a gente enfrentar. O problema é que também o cramunhão, coisa ruim, maligno, demônio, sabe? E aí vai cegando a nossa vista, a nossa percepção, botando problema. Quanto mais eu rezo, é isso, é o demônio botando dificuldade para que você não veja os frutos da sua oração, da sua vivência de fé. Peçamos então a Deus hoje que realmente possamos ver em nossa vida luz de Deus. Da mesma forma que nosso padroeiro via. Ele que então se dedica a levar Deus. E até hoje a gente lembra disso. Tirar o menino, botar de cabeça para baixo na água, fogar, até ele resolver como resolveu para todo aquele povo da sua época, as situações. E aí a gente se alegra, faz festa. Não pode esquecer do menino afogando lá, não. Faz festa, bota o menino no colo do santo de novo. Né? E a festa junina, seja para quem é de Deus, para quem não é, começa sempre com um casamento. Para lembrar de quem? Do santo casamenteiro. Que começa a festa dele no mês dedicado a tudo isso. E aí a gente celebrou domingo o quê? Ascensão do Senhor. Então, nos leva até Deus. E como eu falei, a trezena começa com a visitação de Nossa Senhora. Isabel que vai lá. Aí, o Jesus, que está dentro de nós e de Santo Antônio, da luz lá, vai levar essa mesma luz a João Batista, que começa a pular na barriga de Isabel. Porque imagina, Maria chegou lá, bateu palma, Isabel! Que a gente pensa, como é que Nossa Senhora chegou na casa de Santa Isabel? Chegou lá de mansinha e falou, Isabel, aqui. Não! Isabel! Estou aqui! Entra, Maria! Estou aqui no fundo lavando louça! Oxe, Maria, tem um negócio pulando aqui dentro de mim! Se fosse homem, ia falar que era gases. Né? Se fosse homem, era gases. Mas nossa, mulher é a criança ali. Bem-aventurada aquela que acreditou, e nós somos também convidados a acreditar na ação de Deus, na nossa vida, as bênçãos, quando as pernas
fraquejar, lembra, é bênção. Tomo posse, Senhor. Eu vou sentar porque está cansado. Se vier mais uma graça dessa, agora eu vou procurar que graça é essa que Deus está me dando. E não pensa que é só para você na sua vida, não. A graça vem para você e afeta todos. Aqueles que você gosta e muito mais aqueles que você ainda não aprendeu a gostar. Porque aí você tem que se obrigar a aprender a gostar para desfrutar com o outro da graça de Deus. Lembra da pedagogia de Deus, ele não facilita. Você pede um carro, ele te dá um Fiat 147 para tu ir vender ovo na rua e aí ir crescendo. É a pedagogia de Deus, lembra que é assim. Ah, mas eu peço. É porque você não está vendo no Fiat 147 a graça. Enxergue isso. Santo Antônio sempre enxergou a graça naqueles que mais necessitavam. É por isso que ele intercede. Que Santo Antônio interceda por nós em nossa caminhada de vida e de fé. Amém.